Salve, Binautas! Boa noite! Boa noite, galera. Estamos de volta nas lives. Mais uma livezinha agendada aí. Era a live que vocês queriam? Tome live, viu? E aí, como é que vocês estão? Boa noite, Lucas. Boa noite a todo mundo que tá entrando aí. Eita, obrigada pelos likes. Olha, tem gente entrando aí, sentando o dedo na curtidazinha. Curtam bastante aí a live. É bom que o Instagram engaja mais, entrega para mais pessoas, né? Para o pessoal ser avisado que a gente tá ao vivo. Pega essa setinha aqui do canto e encaminha para os amiguinhos que a live hoje vai ser top. Top. Viu? Peraí que tem... Zé Curioso, sai daí. Fazer live aqui em casa é complicado, viu? Aê, nosso convidado de hoje já apareceu. Nosso convidado de hoje já apareceu. Esperar ele mandar o convite. Boa noite, Léo. Já temos aí algumas pessoas online. Vamos lá, galera. Hoje a live é super interessante. Todas as lives foram interessantes, mas hoje a gente tem alguns gatilhos, curiosidades sobre aquelas historinhas que deixam a mente da gente viajando e o corpo da gente bem relaxado, se é que vocês entendem. Pra quem curte, gente, a gente vai falar hoje sobre contos eróticos. E a gente vai falar com nada mais nada menos do que o nosso convidado de hoje, que já tá online aí com a gente, o Fábio Augusto. Que inclusive eu já vou aceitar ele aqui. E já vamos entrar nesse papo. Obrigado. Não é com você! Bem-vindo, né? A gente já tá querendo bater um papo contigo já faz um tempo, velho. A gente acompanha aí a tua página, os contos, você é desenrolado pra caralho. E a gente marcou de bater esse papo porque, assim, os contos liberais, de certa forma, a gente até na semana passada, foi na semana passada que a gente teve com o casal do Anne, né? Foi na quarta. O casal do Anne até falou pra gente que o esposo, no caso, o Jonatas, ele conheceu o meio liberal e teve a curiosidade através de contos eróticos, acredita? Poxa, Fábio tá com certeza. Tá me fazendo inveja, me mandou no WhatsApp esse sacana. Hoje é cedo. Ele manda pra mim, tô pronto, mandou com um copo de cerveja, eu digo que sacana. Hoje é sexta-feira, não tem pra onde correr. Ô, velho. Aí deixa eu dizer. Pegando essa deixa, a gente resolveu também conversar sobre isso, porque os contos eróticos, né, eles trazem para a mente da gente muitas ideias, muitas portas que a gente abre para todos os lados. A cada conto que você escreve, a gente vê às vezes um gatilho diferente, uma ideia diferente do que fazer, né, um escape para uma situação em um casal, para sair da rotina, ou de até mesmo de um solteiro de conhecer algo diferente, uma solteira de fazer uma coisa diferente. Então, com base nisso, a gente disse, vamos conversar com o Fábio, vamos conhecer um pouco mais dele, como surgiu tudo isso, e vamos debater que impacto isso tem no meio liberal, o que é que vem acontecendo com os contos, assim como... Eu acredito que não só a gente, mas você acredita não, né? Você inclusive conhece a Camila, o Ed e tudo, então você já tem um público liberal que ele segue aí, eu acho que você já deve ter um feedback bem interessante já dessa galera. Fala pra gente, começando, pra quem não conhece, os que estão na nossa live, quem é seguidor do Fabão já sabe quem é ele, né? Mas fala pra gente, quem não segue ainda os Contos de uma Mente Inquieta, esse é o Inquieto, e a gente quer saber quem é o Inquieto, como nasceu essa ideia, como foi que você começou a resolver colocar essas inquietações da sua mente no papel aí e compartilhar isso com a gente. Conta a tua história um pouquinho. Cara, hoje voltando para casa, eu revisitei algumas memórias sobre esse começo, né? Tudo começou assim, muito lá atrás, devia ter uns 15, 16 anos, eu achei um livro do meu pai perdido em casa. E era um livro muito erótico. Acho que foi meu primeiro contato com o sexo, com o erotismo, foi em Desencontro desse livro. Anos mais tarde, tudo mais, veio a ideia de escrever. Rascunhei 1, 2, 3. Isso lá no final de 2018.
E aí, cara, aí vem as ideias. A maioria do pessoal me conhece. Mas eu não sou do meio liberal. Nunca fui. São reflexões que eu faço dentro do relacionamento. E só que conhecer o meio liberal me ajudou muito a expandir minha cabeça para outros tipos de relacionamento. Então, tudo começou quando eu tive primeiro contato com a leitura. E quando eu entendi que o visual, a pornografia, tudo não agrega valor. É uma coisa muito imediatista, superficial. Então, quando eu comecei a ler e vi que aquilo era prazeroso de ler, eu falei, por que não escrever e de repente entrar na mente das pessoas de uma outra forma? E foi basicamente assim que eu comecei, né? Eu não escrevia conto erótico anteriormente. Eu antes até falou pra live que eu escrevia coisas para igreja, poesias, essas coisas. E foi quando o gatilho do erótico chegou e foi uma mudança drástica, né? Foi isso que eu achei muito interessante, assim. A gente vê que você escreve contos, nossa, muito foda, a gente viaja realmente lendo seus contos, se imagina em algumas situações. Acho que as únicas situações de teus contos que eu não me imagino são situações, por exemplo, de cuckold, de assistir. Porque eu não consigo ser essa pessoa. Mas eu viajo no sentido de que dá muito tesão, tá ligado? Eu não consigo me ver nessa situação porque eu não consigo ficar só assistindo. Digamos que se a gente tiver em um momento de interação, de relação, digamos que no máximo 2 a 3 minutos eu consigo ficar olhando. Depois eu tenho que cair para dentro. Não consigo ser Aí uma coisa que eu achei muito interessante foi justamente isso que você falou, assim, o teu início na escrita, no caso, ele teve, vamos dizer assim, foi de um ambiente religioso, né, de reflexões e tal. Como foi para você essa experiência, assim, de migrar, assim, digamos, do sacro para o erótico? Na verdade, Alex, escrever, a gente tem muitos caminhos para seguir. Tanto que recentemente eu até separei um pouco dos meus textos, né? Eu joguei para uma outra página as outras reflexões que eu faço. Porque no final das contas, escrever acaba sendo uma terapia para mim. Né? Atualmente, por exemplo, eu não estou fazendo terapia. Então, nos dias que eu estou mais estressado, é hora que eu vou para a escrita. E aí me relaxa. Então, assim, migrar da questão religiosa para o erótico, na verdade não aconteceu. Hoje eu não tenho gatilhos tão fortes para escrever alguma coisa relacionada à igreja. E tenho as inspirações eróticas, tudo mais. Né? Mas a essência da escrita, ela não tem um perfil. Então, hoje, qualquer tema que me impacte individualmente, eu vou escrever. Quem tiver do outro lado, que se identifique com isso, seja com o conto, seja com o texto, meu papel é escrever. É o meu prazer. É o meu prazer. Bacana. E eu acho até... Eu queria fazer uma colocação que você falou no início dos filmes eróticos, né? Eu acho que para o liberalismo, seria melhor que as pessoas viessem através dos contos do que através dos filmes.
Porque os filmes, eles são muito... A gente fez uma livezinha hoje à tarde, e aí a gente falando sobre a festa, que vai ter uma festa da gente na semana que vem. E aí a gente ia fazer a entrevista com um casal e tal, e aí o casal deu para trás. No que o casal deu para trás, aí eu perguntei à esposa por que ela tinha dado para trás. Isso é para resumir a presença do conto e do filme no meio liberal. E aí eu perguntei. Quando eu perguntei, ela disse: mulher, meu marido deu para trás. Aí eu disse: deu para trás por quê? Porque disseram para ele que a festa era igual um filme pornô. Que você chega e com 5 minutos já tá todo mundo transando, que é isso, que é aquilo. Que tudo gira em torno disso, entendeu? E eu fiquei assim, sabe? Eu disse: mulher, eu não acredito não. Isso é pessoa querendo o quê? Fazer com que vocês não vá pra festa. Porque se fosse através de um conto, né? Por exemplo, se eu pedir para você hoje: Fábio, escreve para mim um conto sobre nossas festas. Com certeza você vai contar que, por exemplo, Juan chegou na festa do casal Libido às 7 horas. Ao chegar, ele deparou com 10 casais. Esses 10 casais conversavam, bebiam, sorriam. Tá entendendo? Ele vai detalhar bem melhor. O conto, ele contaria a história, é até redundante, mas o conto, ele já demonstra o liberalismo de uma forma bem melhor, entendeu? Do que o filme pornô. Eu falo direto. Por favor, não comparem o liberalismo, não seguirem no liberalismo pelos filmes eróticos. Não façam isso. A gente até diminuiu a quantidade de vídeo que a gente fazia em festa por causa disso, entendeu? Porque a galera tinha essa percepção errada. Sim. E agora, vendo o seu perfil, analisando como você escreve tudo, eu gostaria muito, muito, muito que mais perfis contassem sobre o liberalismo, como acontece. Inclusive, eu quero um conto sobre nossas festas. Aproveitando em si. É pra ontem. Não, a gente já é feliz pra caramba que a gente trocou aquela ideia aquela vez e a gente acabou inspirando um conto, depois a gente inspirou mais um conto, 2 contos. Cara, a gente já tem 2 contos nossos no perfil desse cara, rapaz. Temos 2 contos de Fábio, velho, que foda. Se é verdade ou não, as pessoas que imaginem. Exatamente. E assim, velho, um dos contos, para vocês que estão assistindo terem uma ideia, ele tá no nosso site oficial, lá na página da gente, onde tem nós dois. Vocês podem ir lá, que tá lá, inclusive tem o link das páginas do Fábio lá, tanto dos contos do Mente Quieta aqui do Instagram, quanto do blog dele também, onde ele posta, tá tudo lá. E o conto ficou maravilhoso e a gente viajou legal naquilo ali. E esse conto é real. Com fidelidade, a gente trocou ideia, detalhes que a gente trocou com o Fábio aqui. E o cara é muito foda, velho. Por isso que eu tô dizendo que, por mais pontos que falem do liberalismo, para que as pessoas seguem pelos pontos o meio liberal. Uma coisa que eu sempre falo, Jana, é que assim, é plenamente possível você pedir uma pizza, você sozinho em casa, vamos falar só de você. Você pedir uma pizza, chega um motoboy, ser bonito e acontecer. Pá, isso é um enredo de um filme pornô. O Alex, ele tá aqui, de repente, contratou uma empregada doméstica e acontece. É plenamente possível. Só que o meu princípio mostram. Não é exatamente, porque a gente toda relação, seja no liberal, seja no mono, existe uma construção. Eu vejo muito você dando lição de moral em alguns caras. Pelo seguinte, os caras acham que é bagunçado. Algumas pessoas próximas a mim acham que é bagunçado. Mas é muito mais organizada do que uma vida de um cara casado
frequentador de igreja. Esse cara, às vezes, é muito pior do que quem tem um selo de liberal na vida. Exatamente. Então, o que você mencionou é muito válido sobre a imaginação da pessoa ao ler, né? Da leitura entender que, peraí, não vou chegar lá na festa, vai estar todo mundo pelado, e eu vou chegar chegando. Primeiro porque o corpo, especialmente o corpo do homem, nas reações, elas podem ser muito diferentes. Exato, né? O cara tá exato. aqui, ó. Chega lá, ó. Entendeu? Já aconteceu. Então, você vai chegar. Eu ainda não fui numa casa de swing. Ainda não participei de festa liberal. Mas conheço muitas histórias. E todas elas o enredo é o mesmo. A pessoa chega, conhece todo mundo, bebe, curte a noite, vai embora, conhece a pessoa pro dia seguinte. Cara, é uma situação completamente normal. A diferença é que quem está no liberal não tem restrições em relação às suas fantasias. Uma coisa assim que eu ia te perguntar. No início, para os teus contos, assim, digamos, os gatilhos, eu sei que todo início a gente não já tira de relatos ou de algo assim, né? Tem muito do imaginário da pessoa também. Mas, assim, você tem muita inspiração de relatos que recebe, como, por exemplo, a gente mandou o relato da gente, né? Foi um gatilho, uma inspiração legal. Você recebe sempre inspirações de casais, de solteiros, de solteiras? Como é que tu trabalha essa questão? Eu tenho recebido muitos. Ultimamente, muitos. Desde relatos reais a fantasias que a pessoa tem. E ao invés de ela ir assistir um filme, ela quer ver escrito. Isso é muito interessante. Então, quando eu comecei, muitas histórias eram minhas. Tanto histórias reais como as minhas fantasias. Hoje, como eu tenho uma interação melhor com o público e tudo mais, eu acho que esse é o ponto principal. E você vai entender o que eu vou falar. Eu respeito muito a história que a pessoa está me contando. Eu não trago essa história pro lado do homem. Né? Eu pego essa história, eu vou tratar isso de forma literal. Eu vou escrever. Eu vou transformar isso numa coisa. Não digo melhor, mas transformar essa coisa num. Não sei dizer. Não sei dizer. Eu diria mais palpável, mas assim. Também, né? Eu escrevi a história de vocês. E isso nunca foi motivo e nunca vai ser motivo para abordar a Jana, por qualquer motivo. Entendeu? Eu sei a história. Eu sei a história. Pô, que legal. Bacana pra caramba. Porra. Mas eu sou um escritor. A vida real aqui fora. As pessoas reais que vocês são merecem muito mais do meu respeito do que a minha e o meu tesão. Entendeu? Por isso que eu recebo muitos relatos. E hoje até homens estão me mandando. Até porque, justamente por isso, porque a galera sabe que você respeita a história, vai respeitar ela como pessoa. A gente conhece, por exemplo, perfis que, pelo jeito que falam com a gente já sabe como seria. Por exemplo, se uma pessoa, principalmente mulher ou casal, chegasse para certos perfis e contasse um relato, uma vontade que tem, ou um desejo. Porque, na maioria dos casos, eu não posso dizer todos, eu não vou generalizar porque não seria justo, mas na maioria dos casos, os caras já iam
pedir foto, mandar falar putaria, mandar nudes, sabe? Já ia ficar naquele frenesi louco de homem tarado, vamos dizer assim, que é o que a gente mais repreende e cuida para que não aconteça na página da gente. Mas a gente vê que por exemplo, eu passei o relato para você, aí você foi escrever, teve aquele retorno de trecho e tal, eu mandei um detalhezinho, e a gente vê que você trabalhou com tanto carinho a história, apesar de ser uma história erótica, você trabalhou a história com tanto carinho que, de certa forma, até, eu não sei como dizer assim, mas a conexão entre a gente, eu acho que até foi melhorada, pelo fato da gente ver o seu respeito, ver o seu cuidado com a nossa história. E o que saiu dali da história, vamos dizer assim, que pode ser mais do imaginário que eu vi, foi, por exemplo, não falando da nossa, mas eu digo assim de forma geral, que a gente entendeu que você trata a história das pessoas. Por exemplo, o cara não sabia que cor a lingerie da mulher era, ou o que falou no ouvido porque ele não estava perto para ouvir. E tudo isso você traz e aí se torna uma história mais completa, mais palpável, uma coisa que você consegue imaginar do início ao fim. Um momento de silêncio que eu estava, por exemplo, que eu estivesse assistindo minha esposa e eu não estava ouvindo o que ela estava falando, o que ele estava falando no ouvido, isso os contos eles já trazem esses detalhes a mais, esses diálogos, e trazendo assim para o meio liberal, que é o que a gente está falando, eu acho que os contos são uma puta de uma aula, tá ligado? Para quem não sabe chegar numa mulher de uma forma correta, com respeito, para quem não sabe abordar um casal, imaginando que ali não é só um casal liberal, não são somente duas pessoas que fazem sexo com outras pessoas, mas são duas pessoas que merecem respeito, que gostam de conversar, que gostam de uma cerveja, apesar que hoje esqueceu de comprar e o cara tá me fazendo inveja. Inclusive, eu vou pegar mais uma. Vai lá! Então, galera, vocês que estão assistindo, né? Deixa eu até aproveitar, já que a gente está falando um pouco do meio e da gente, deixa eu até aproveitar. A galera que está entrando também aí, que não é seguidor nosso, que é seguidor do Fabão, que é seguidor do Conto de uma Mente Inquieta, vem aqui em cima também, tanto os nossos quanto os do Fabão, né? Segue todos dois aqui, segue a gente, segue ele. E deixa seu comentário, vai lá, lê os contos do Fabão. Você me deu um gancho, Alex. Aprenda, pelo amor de Deus, aprenda com os contos desse cara, porque a gente vê o cara... Cara, é tão bonita a forma que a gente lê no teu conto, a forma que um cara chega numa mulher, que o cara chega em um casal para conversar, o flerte que você desenha, eu não vou dizer nem que você escreve, que você desenha. O flerte que você desenha pra gente, porque eu digo desenho porque assim, é impossível você não entender. É tipo aquele entendeu o que é que eu desenho, você desenha. Então dá pra ter essa realidade toda. Cara, dois pontos que você me deu gatilho. Em relação à foto. Todas as pessoas que me mandam histórias, eu falo pra elas o seguinte. Poxa, me arruma uma foto que represente a história. Mas eu deixo bem claro. Grandão. Sim. Não precisa ser sua. Não é foto sua. É uma foto que represente o conto. Se a pessoa se sente à vontade, ok. Manda. Na confiança, vai ser tratado com respeito. Senão ela manda foto do Google e tá tudo certo. E esse ponto da foto... é a minha parceria com a minha esposa. Ela sempre vai saber dessas fotos que eu recebo. Ela sempre sabe das histórias. O que compete a ela saber. E o segundo detalhe sobre essa parte do flerte, principalmente quando ele parte do homem para a mulher, eu fico imaginando como se eu estivesse flertando. Exatamente. Cara, eu não sou bonito. Não me acho. Então eu tenho que ter um pouco mais de inteligência, de jogo de cintura. Entendeu? Alguém apontou aí que a voz minha voz está saindo duas vezes.
Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui tá normal, Fabão. Talvez seja até a alguém conexão tá da ouvindo. pessoa. Alguém tá ouvindo? Fábio, você tá assistindo de outro celular? Você tá com Não, 2 celulares aí? não, mas eu acho que é o notebook. Mas eu acho que é o notebook. Deixa eu fechar aqui, Deixa eu fechar aqui, desligar ele. desligar ele. Peraí. Lobo, melhorou? Eu tô Quando eu desligando aqui. falo, Eu tô como desligando é que aqui. tá o áudio? A gente tá super normal o teu áudio. É a voz do Fábio. Então. Mas tá duplicando só pra eles, pra gente não tá. Pra gente aqui não tá, não. É. Estranho isso. Estranho isso. Faz algum tempo que eu não faço Faz live. algum tempo que eu não faço live, nem Poderia sabia estar assim. que poderia estar assim. Não, isso é normal. Caramba. Bom, gente, se tiver muito Bom, ruim, gente, se tiver muito ruim, vai perdoando aí, porque eu não vai sei o que perdoando fazer. aí, porque eu não sei o que fazer. Diógenes, a dele, Não, relaxa, a dele relaxa. melhorou? Depois que ele mexeu, Diógenes? Melhorou alguma coisa? Responda aí, só Melhorou se fala alguma aqui, coisa, né, gente? Tá? Responda se melhorou, se tá beleza. É só a do Fábio que tá duplicada. É. Bom, gente, Aí vamos seguir. Bom, gente, Ele, eu vou pedir pra- desculpa. Ainda Vou pedir desculpa. a voz tá repetindo. Ah, pera aí que eu já sei. Pera aí que eu já sei. Acho que Tá bom agora? tá bom agora? Não. Melhorou! Não. Fala aí, Eu Fábio. também tô ouvindo Eu duplicado. também tô ouvindo duplicado. Você quer sair e entrar de novo? Engraçado que Não, a gente já tentou. Não, a gente já tentou isso. A gente já tentou isso. Não deu E não certo. deu Isso certo? não deu Eu pensava certo. que tinha dado. aqui tá normal. Bom, gente, desculpa. Bom, gente, desculpa. Não, vamos continuar. Mas acredito que não tá atrapalhando na compreensão das ideias e... Tá sendo duplicando, mas tá conversado, dando não. para entender, pelo menos? Responda aí, meu povo. Responde aí, gente, por favor. Responde aí, gente, por Responde favor. aí, gente. Vê se Dá para entender. dá pra continue, entender. sem Continua. problema. Obrigado, Pronto, Diógenes. Obrigado, Diógenes. Pronto, E o Lobo Lobo. também, dá pra entender O sim, Lobo sem também. problema. O Lobo também. Beleza, Obrigado. pronto, galera. Então, Obrigado. vamos seguindo. Obrigado pelo Ah, feedback de vocês. Vou Diógenes falar disse que mais, só vou é falar bom você mais falar devagar. devagar. Pode deixar, vou falar bem Pode suave. deixar, vou falar bem suave, Bem sussurrando. bem sussurrando. Cara, então a ideia de escrever o a ideia flerte de nesse escrever o momento flerte esse momento é que justamente é que nessa justamente hora que é se nessa cria a hora conexão, que se cria a conexão. né? Ninguém vai chegar Ninguém na outra vai pessoa chegar no bar, outra pessoa no bar, no trabalho, no no trânsito. trabalho, no trânsito. Oi, tudo bem? Assim, Vamos oi, transar? tudo bem? Vamos transar? A pessoa vai tomar no mínimo um A pessoa tapa, vai tomar no mínimo um tapa, ou não vai saber o que fazer se ou a não vai pessoa saber o que responder fazer sim. se a pessoa responder sim. Tá, vamos. Tá, vamos. É verdade. Aí vai travar. Aí vai travar. Então por isso que eu Por isso que eu procuro trazer essa riqueza de detalhes. trazer essa riqueza de detalhes. Pois é. Porque, por exemplo, ó, é como você está falando, só reforçando o que você está falando. A galera, principalmente a maioria dos homens, eles têm muita realidade do filme erótico. Então, como é que funciona o filme erótico? No filme erótico, vamos dar o mesmo caso na visão erótica do filme erótico e a outra na visão do conto erótico. Que nem já aconteceu aqui com a gente. O entregador. Chega um entregador, isso na visão do conto erótico. Chega um entregador por volta de umas 4 horas da tarde, a Jane estava meio cansada, de pijama, não quis trocar de roupa para receber o entregador. Ao chegar lá, viu que o entregador era bonito, fez uma troca de olhares e tal, e assim, assado. O entregador foi sutil, pegou na mão dela, conversou com ela, trocou algumas palavras, pediu água, não sei o quê. E aí, isso é na visão do conto erótico. Sim. Se fosse na visão do vídeo pornô, ia ser bem assim. Que o entregador chegou, eu já estaria de calcinha e sutiã pro entregador, né?
ia mandar o entregador entregar aqui dentro, e aí eu já ia receber já ia a encomenda de quarto. Ele fazer um bola gato. É. Qual que é a alegria? Qual que é a alegria? Que coisa boa. A leitura na forma de conta é tão interessante que enquanto ela estava falando, eu já fiquei imaginando a sequência. Quando ela parou de contar, eu pensei, ela vira, vai, pega as compras que o entregador fez, se abaixa sensualmente, bota as compras no chão. Nisso, a camisolinha dela é curta, o entregador fica empolgado com a visão e tal. A gente vê que é tão intuitivo e fluido a história do conto erótico que não tem como, a galera não aprender com isso. E olha que interessante esse comentário do senhor Lobo. Ele disse que a senhora Rosa, que é a esposa dele, falou: eu me interessei muito pelo swing através da leitura. Livros me fazem viajar. Aí é onde a gente enfatiza que mulher, ela é muito do pensamento, ela não é visual como o homem. E o homem, ele se apega muito aos vídeos pornôs, porque eles são visuais. Já a mulher, ela é imaginária. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente fica doida. Tá entendendo? Olha, eu chego a me arrepio. Não dá pra vocês ver, não, mas eu chego a me arrepio só de imaginar, assim, uma situação, sabe? Sim. Então, quem bem soubesse... E é uma das dicas que eu mais dou para os solteiros que dizem assim, como iniciar no meio liberal? Como saber sobre o meio... Leia. Eu nem falo onde, mas eu só digo leia. Eu diria assim, já puxando assim bem para o tema da live, né? Falar da questão do conto ser uma porta. Muita gente pergunta, por exemplo, como convencer minha esposa a entrar no meio liberal? Primeiro que a gente discorda muito da palavra conhecer. Convencer. A gente discorda muito, a gente tem uma certa rejeição a essa palavra, porque o convencimento para a gente soa meio político. Meu candidato, seu candidato, eu quero convencer você a largar o seu e votar no meu. Voto é secreto, tá? Voto é secreto, tá? Por favor. Por favor. Só para constar. Por favor. Mas, então, o convencer o outro soa muito dessa forma, tipo, forçar a pessoa a mudar de ideia. E a gente prefere muito usar a palavra conduzir. Então, quando é conduzir, é aquela coisa de você pegar pela mão e apresentar um caminho novo, não convencer a pessoa a andar em outra direção. Entendeu? Sim. Quando a gente apresenta um conto erótico para uma pessoa em que um casal, por exemplo, conheceu outro casal e ambos tiveram, assim, se sentiram bem com o outro, confortáveis, começaram a conversar sobre assuntos pessoais, conversas surgiram e eles se descobriram que gostavam de uma coisa em comum, interessante, mais picante. Aconteceu aquele match e tudo rolou, tudo flui tão mais naturalmente para você ir apresentar um conto desse para sua esposa, para ela ler e ficar excitada com uma história dessa, do que você dizer a ela, vamos pro swing, eu quero apresentar para você o swing, vamos numa casa de swing, conhecer, saber como funciona, ver o pessoal transando. Você não é obrigado a fazer nada, você pode só assistir. Ainda é muito mais brusco do que você dar uma história para ela ler e ela se imaginar naquela situação. Sim. Entendeu? Tem um comentário aqui que o seguidor disse: realmente mulher gosta de conto mesmo. Algumas mulheres, quer ver uma coisa? É você dizer que sonhou e ela quer saber como foi os detalhes e ficar ali imaginando esse sonho. E aí eu vou fazer uma adição, um adendo para ele. Realmente, se você quer aguçar a imaginação da mulher numa cantada, se você virar e dizer bem assim, eu tô desejando você. Se você virar para a mulher e dizer, eu tô desejando tanto você, você não imagina o quanto eu te desejo. Talvez não chame a atenção dela. Mas se você virar para ela e dizer bem assim, minha atenção para você tá tão virada a ponto de eu sonhar com você. O sonho foi assim, assim, essa. Menino. Não, a gente vê muito do pessoal que aborda a gente, da pessoa dizer assim, nossa, eu tô vendo suas fotos aqui, tô muito excitado, não sei o quê, tô duro, tô... Isso tá, sabe? Não desperta nada, mas imagina isso que acontece às vezes, da pessoa chegar para ela no final do dia, mandar um recado e dizer, caramba, que bom que eu tô falando com você agora, passei o dia pensando em você. Entendeu? Cara, uma coisa que eu faço às vezes com pessoas que eu tenho liberdade. A pessoa às vezes posta uma foto
uma foto bonita Uma tal. foto bonita e tal. eu tenho amizade, e eu tudo. tenho amizade, tudo. E a piada, E a a piada, brincadeira. a brincadeira. Fazer a mulher rir é um negócio Fazer a mulher que rir é um negócio que não tem erro. não tem erro. Você quebra o Não, gelo. não. Você quebra o gelo. Me conquista logo. Um homem que me faz Entendeu? rir, ao invés de, Entendeu? de me dar, tentar fazer, me dar atenção, me ganha logo, me Entendeu? conquista. Brincadeiras do tipo assim, Brincadeiras poxa, do tipo assim, poxa, amor, se você estiver na amor, live, se você estiver na brincadeira, live é brincadeira, mas mas tamo aqui. tá, tamo aqui. Mas Deixa eu falar ver assim pra se uma ela tá. Mas falar pessoa, assim pra uma pessoa, poxa, poxa, você, você, uma bunda dessas, uma bunda dessas, se peidar no berrante, vem se boi peidar até do no Mato berrante, vem Grosso. boi até do Mato Grosso. Entendeu? Olha, Entendeu? deixa eu te dizer uma. Isso é uma Acabei de piada. lembrar. é uma É uma piada. piada chula, É uma feia, piada chula, feia, mas, pô, mas, quebra pô, o gelo. quebra o gelo. Véi, Demais, deixa eu te demais. contar Adorei uma essa, que velho. tem um Bateu os seguidor assos. que conta. Tem 2 seguidores que contam duas piadas que ele já sabe que me quebrou desde a primeira vez que eles contaram. E aí agora eles só repetem. Uma vez virou pra mim bem assim, rapaz, essa bunda aí desse tamanho, Vai de dar. 4, é 2 sanfonadas e acabou o forró. Filho. Aí já outro disse bem assim, menina, essa bunda aí desse tamanho. É 2 pedaladas e cai correndo. É bem assim, imagina, é uma piada idiota, é besta. Exatamente. É uma... Exatamente. Tá entendendo? Entendeu? 2 esfregadas e o banho Duas acabou. esfregadas e o banho acabou. Olha, ó. Porque assim, muito mais porque criativo, assim- é muito mais cativante. Vai fazer a pessoa querer ficar conversando com você, puxar assunto com você. Você vai se tornar uma pessoa muito mais interessante do que aquela pessoa que simplesmente a gente sabe que tá com o pau do desmarcubando do outro lado. que ridículo. Que Uma ridículo. outra- aconteceu essa semana. Aconteceu essa semana. Eu tenho uma amiga Eu crossfiteira, tenho uma né? amiga crossfiteira, né? Então ela é fortona. Então ela é tal, né? fortona, tal, né? Aí ela comentou que Aí ela comentou falaram que ela tem corpo de falaram homem. que ela tem corpo de homem. Nossa, se ela tem corpo Nossa, de homem, se é ela homem da tem minha corpo vida. de homem, é homem da minha vida. Aí, ó. Eu falo que a minha esposa Eu falo que a é um minha travesti esposa é operado, um travesti operado, Meu mas tudo Deus. isso mas tudo isso é pra você fugir da é pra você mesmice. fugir da mesmice. É pra você sair da É pra você casinha, sair dessa da coisa casinha, de dessa coisa de elogiar e gostosa, e gostoso. e gostoso. Gostoso. Pô, cara, não dá, sai Cara, dessa não vibe. dá, sai dessa vibe. Entendeu? E aí eu ressalto. Eu tenho, inclusive tem até uma postagem minha. Minha não. São palavras minhas, mas Alex que digitou, fez tudo direitinho. Que fala que o meu maior ponto fraco no meio liberal com relação a homens são os nerds. Cheguei no lugar, vi aquele cara nerdzinho, todo quietinho no canto, eu vou atrás, porque eu sei que aquele dali, ele vai querer me fazer rir ao invés Ela é o tipo de sabe? pessoa que gosta de mexer com quem tá quieto. Aí Ela eu tiver sei muito que aquele cara... agitada, achando o pá, ela não tá nem aí, mas se ela vê o cabinha quietinho no cantinho dele, Com certeza, esse tipo de piada aí, eu vou ter muito... Oxe, eu não conto às vezes que o Will já me fez rir, que ele é o meu nerdzinho, que ele faz esse tipo de piada. Eu não conto às vezes que Fabão, que é outro namoradinho que eu tenho, que a gente já até apelidou ele de Litrão. Depois eu lhe digo por que de Litrão. Mas Eu entendi. Eu entendi. Não, entendeu? Não? eu acho Entendi que errado. Entendi errado. Não remete a tamanho. Ah, tá. Ah, tá. Deixa eu lhe explicar. refere-se a ML mesmo. Entendi. Não, entendi. Ah, Era isso que eu entendi. era isso que eu entendi. A Foi isso que eu entendi. quantidade, Foi isso que eu entendeu? entendi. Foi isso que eu entendi. Quando ele Foi isso que eu entendi. Foi isso que eu Eu entendi. entendi a Eu referência. entendi a referência. Capitão América. Capitão América. Então, a gente brinca que uma vez ele fez dentro da piscina e subiu um dedo A gente tava brincando. de água da piscina. A gente tava brincando uma vez que a gente fez um Subiu um dedo. Foi uma colega da gente que ela foi Misericórdia. pra nossa festa, inclusive grávida. Ela foi grávida pra nossa festa. Ela com o marido.
E essa bebê? grávida, E o bebê? e essa grávida fez um gangbang na piscina. Ela pegou 5 caras dentro da piscina. E Fabão, quando ele finalizou, eu acho que ele dava para olhar assim a piscina. Acho que tinha Ela subido subiu pelo um menos um dedo assim dedo. de água. A Porque gente parecia que não acabava mais. não acabava, não. A gente olhando assim, saindo. Eu não vou acabar mais, não. Sabe, eu imaginei logo assim, a cabeça, como é que é? A gente já começou a imaginar ele secando assim, que nem uma ameixa e o negócio saindo. Porque, meu irmão, Foi demais, velho. Todo mundo meio irmão, que é isso, velho? Acabou a festa nessa hora. Falou, Acabou a gente, festa pera, nessa hora. Falou, acabou. gente, pera. Aí, ó. acabou. Não, O cara a gente estragou o rolê suíte. O cara aqui, ó. estragou o A rolê gente tem aqui, que ó. trocar de suíte, porque Aí a foi piscina isso aí. ficou A piscina ficou só os guri. só o menino nadando. Entendeu? Mas E aí você é vê, coisa de Mas você vê, não é o não jeito é que ele o te jeito abordou, que ele te abordou, é o que ele te é o que ele proporcionou, te é a experiência que proporcionou, ele te é a traz, experiência que ele te traz. né? Exatamente. Cara, tamanho não significa Tamanho nada. não significa nada. Exato. Se o cara é malhado, Se o cara é ou barrigudo, malhado não ou significa barrigudo nada. não Se significa a nada. mulher é Se a mulher siliconada, é siliconada ou ou tem celulite, não não representa nada, nada, cara. E se tu vê, todos os meus nerds, eu coloco apelidos bem assim. Fabão foi litrão. O Will eu chamo de B, porque eu peguei para criar realmente. E tirei virgindade e tudo. E tem outro que vai estar na nossa festa, que se você for nerd, quando eu dizer o nome, você vai dizer, meu Deus, essa mulher é louca. Eu apelidei ele de Sheldon Cooper. O nome dele é E Sheldon. o nome dele no meu liberal ficou Sheldon mesmo. Pegou Sheldon. e já era. Você já Vazinga. assistiu? Vazinga. Sim! Ele é a cara de Ela Sheldon chamou de Cooper. Sheldon e pronto, ficou, mudou. O nome Ficou. dele, ele no Instagram, a inclusive, cara. é Sheldon PNZ, um negócio assim, mas ficou Sheldon. Todo mundo só chama ele de Sheldon. E assim, essa foi boa. Essa foi voltando boa. também no gancho da live. Me diz uma coisa, de acordo com a tua experiência. A gente, como você falou, a gente sabe que você recebe muitos relatos. Você já recebeu algum relato, por exemplo, de pessoas que, por exemplo, não tinham tido nenhuma experiência, vamos dizer assim, como é que eu diria, extra tradicional, vamos dizer assim. Nunca teve uma experiência liberal e chegou para você e disse que leu algum conto seu, de uma troca, de uma homenagem que nunca fez na vida e tal, achou interessante e se sentiu desejosa, que chegou a fazer aquilo por causa de algum conto ou que teve a curiosidade graças a isso? Já porque tem muita gente que tem fantasias, mas ainda não tiveram coragem de realizar, ou seus parceiros não estão dispostos a isso. Né? Muitos parceiros com limitações dentro do machismo, muitas mulheres que acham que o marido ou o namorado está usando a questão da fantasia para atrair. Então eu recebo esses relatos assim, até com uma certa frequência. Interessante. Porque as pessoas que já não são do meio liberal, elas têm fantasias. Quando elas leem, falam, puxa, eu adoraria fazer isso, mas nunca encontrei alguém para isso, meu marido não toca, minha esposa não quer. E aí elas falam, poxa, uma vez, eu não sei se esse conto está no livro ou se ele está no blog. Mas eu tenho uma coisa que eu vou oferecer para o pessoal que está na live depois, no final. Legal. É uma história assim. O título da história é Protagonizei um filme pornô pro meu marido.
Oh, que bacana, isso é bem impactante. Essa história foi a seguidora que me deu, porque o marido viajava muito e eles eram muito conectados sexualmente. O marido tinha uma fantasia. Dialogaram. Descobriram que ela tinha o mesmo interesse. E aconteceu. Ele, viajando, assistiu a mulher com outra pessoa. Caraca. Então, assim, essa história, ela se tornou real depois do conto. Mas ela nasceu de uma fantasia que a seguidora tinha. Então as pessoas elas realizam suas fantasias através da leitura ou através da escrita. Né? Hoje eu escrevo muito mais relatos das pessoas do que a minha própria imaginação. Então isso é muito prazeroso de saber que as pessoas estão manifestando suas fantasias independente de julgamentos, essas coisas. Mas para você, o que é melhor? Fala para mim o que é melhor e qual é a diferença? Explica para a galera aí. Qual é a diferença entre um conto da sua imaginação e um conto baseado ou sobre uma pessoa? O que é o melhor e qual é para você, né? O que você se identifica mais? O que você se identifica melhor para escrever? Melhor para escrever ou para escrever? Para escrever? É. Eu gosto muito de escrever os relatos. Porque a pessoa às vezes ela me conta 3 linhas da história. E você transforma em 100. E aí quando ela me contou 3 linhas, eu já vi a história toda. Ou então quando a pessoa posta uma foto. Essa semana eu vi uma foto num perfil de uma pessoa. É uma mulher deitada entre galhos de árvores. Dá pra ver uma praça. Como se fosse a Praça da República aqui em São Paulo. Carros no fundo. Ela tá com meia calça rasgada e debruçada sobre os galhos. Isso já virou uma história na minha cabeça. Aliás, uma das histórias que eu escrevi para vocês foi inspirada numa foto e numa situação. Isso. No caso, a última. No caso, a segunda. A segunda, né? A segunda, que foi um ensaio que a Alex fez. A gente mandou uma foto para você. Sim. E assim, uma foto extremamente elegante, sensual, não tem nada de explícito. E aquilo, virou uma história. Então eu gosto mais dessas inspirações do que eu tô ali fantasiando alguma coisa, porque de repente na minha cabeça tem um roteiro que não vai acontecer. O casal Lobo e Rosa tá dizendo aqui, se o Fábio descrever a foto, eu já tô aqui imaginando a cena. Faça melhor, vá lá no nosso feed, que tem 3 postagens, porque o conto não é curto. Aí foram feitos em 3 postagens. Sim. Ele tem a foto e tem o conto escrito pelo Fábio. A foto, no caso, a foto da Jane e do Alex. Essa foto que eu comentei,
essa foto da praça, vai aparecer ainda. Não, mas eu acho que ele comentou foi da nossa mesmo, não foi? Porque na hora que ele falou, você tá citando a nossa foto. Exatamente. Aí, ó, exatamente. Não é isso, Lobo Rosa? Você está falando da foto nossa. Não, e assim, se a gente for parar para analisar, inclusive o casal Lobo e Rosa aí estão dando testemunho disso, vamos dizer assim. Se a gente for parar para analisar, toda fantasia que a gente realiza, ela é inicialmente uma fantasia. Então, tudo isso é fantasiado em nossa mente. A gente imagina, a gente deseja, a gente pensa como poderia ser, a gente pensa como vai conversar para chegar a um acordo nisso. Então, todo esse processo ele é muito mais intelectual do que palpável, vamos dizer assim. Até o momento em que você realiza uma fantasia, até aquele ponto ela era simplesmente uma fantasia. Então, é muito mais fácil você conduzir uma pessoa ao meio liberal, apresentar e tudo com isso, mexendo com o imaginário dela. Como até Camila de Gá mesmo, eles falam muito que no início deles, o Fábio até fez o podcast com eles lá e tudo, foi maravilhoso aquele pod. E eles contando que no início deles, eles, por exemplo, tinham brinquedos eróticos que eles pegavam esses brinquedos, esses consolos, essas coisas, e eles davam o nome de pessoas. Ou seja, tudo aquilo eles foram fantasiando, foram incrementando, sem necessariamente dizer, vamos ali fazer um sexo a 3. Não, vamos fazer aqui com o brinquedo, esse aqui e tal. Eles davam um nome para o brinquedo, fantasiavam. Ele fala muito também que na hora que eles estavam ali transando, faziam um DP com um brinquedo, ou pegava um brinquedo e botava para ela chupar o brinquedo, imaginando que era outra pessoa. E com isso ele foi instigando e causando nela o desejo de fazer isso com, de fato, uma terceira pessoa, ou mais pessoas. Sim. Então, é um processo muito mais, vamos dizer assim, tem muito mais resultado se ele for realmente um processo didático. Um processo em que a pessoa possa aprender, possa entender o que está acontecendo. Eu acho que o processo de convencimento ele é muito de choque. Sim. Né? O processo de convencimento ele é muito de choque. O que é que você acha da gente ir para uma casa de swing hoje? Pum! Não precisa fazer nada. O pessoal vai estar transando, a gente só olha. Pum! Como assim? O pessoal vai estar transando, a gente vai estar olhando o povo transar. E, de certa forma, tem muitas pessoas que já foram em festas nossas e tinham esse pensamento, e quando chegou lá, viu uma galera conversando, uma galera curtindo, uma resenha. E algumas pessoas que foram com o pensamento muito focado em agir, em ter alguma coisa, já aconteceu de chegarem com esse pensamento, e quando chegou lá, fez isso e foi até o final assim, ó. Travou HD. Teve um cara que foi, ele tava numa pilha da porra, velho. E esse cara foi, e as meninas, teve umas 3 meninas que se agradaram muito dele e tal, que ele era bom de conversa, tudo. Só que ele ficou nervoso e não conseguia. Teve um momento que tinha 3 mulheres lambendo o cara da cabeça até o pé, e ele não subiu. Porque é muito melhor você trabalhar primeiro o seu imaginário, o seu intelecto, a sua ideia do que você tem daquilo, para você chegar lá com a mente. A mulher, a gente diz assim, que a mulher é muito mais fácil dela na hora até fingir que a coisa deu certo, porque ela não precisa ficar de pau dura no prato. Não precisa. O homem, se a cabeça não estiver no lugar certo, o outro também não vai dar. Cara, porque o homem ele é condicionado à performance. Ele é condicionado a falocentrado. Né? Ele tá ali concentrado no pau subir, ficar durão, britadeira, acabou a brincadeira. Exatamente. 2 pedaladas, a corrente caiu. É isso mesmo. E aí o cara esquece que às vezes ele pode usar a mão para colocar a corrente no lugar. Né? Ele pode, deu 2 sanfonadas, acabou. Toca outro instrumento, toca uma guitarra, né? Toca um pianinho aqui, ó. Uma flauta. Não custa nada.
Cada um tem uma banda, velho, pra usar, tem uma banda inteira, uma Pois orquestra. é, meu. Pois é, meu. Somente nas baquetas, tá ligado? Cara, É por isso que eu Cara, o cara tá preocupado. Desculpa, Jana, Por isso você. que eu Desculpa, insisto, Jana, você. eu quero um ponto. Eu não tô pedindo, não, tô quase mandando você escrever um conto sobre nossas festas. Uma de nossas festas. Tem inclusive, algumas festas que tem situações muito engraçadas. Muito massa. E aí, com um pouco de comédia, um pouco de... Até chegar numa situação bacana. Eu acho que seria muito legal de ver isso. E eu quero, porque, assim, é muito séria essa questão. Uma coisa é o que você vê, até mesmo em casas de swing. Porque, por exemplo, lá em Salvador tem 2 casas de swing. E aí a concorrência, porque a gente é parceiro de um. E a gente já andou na concorrência, e a gente sabe que lá na concorrência, ela é super mecanizada. Ela é daquele jeito que, tipo, você vai, assiste o show, depois desce para transar. Eles são focados na interação sexual. Já a que a gente frequenta, ela não, ela foca na comunidade, no ela te relacionamento. dá um ambiente de boate, onde você vai achar pessoas, você vai conversar com as pessoas, onde você vai fazer amizades, você vai se envolver. Pronto! Menino, se eu te contar, pode ser que você queira fazer um vídeo, ó, que já tem vídeo disso. Opa! Uma situação que para você ver, que foi bem nada a ver. Eu tava lá na casa, e aí eu tinha dito que eu não ia fazer interação com ninguém. Com ninguém. Mas chegou um rapaz perto de mim e ele começou a fazer massagens assim nos meus calcanhares. Porque eu disse que naquele dia eu tava muito cansada. Ou o golpe. E eu caí num golpe, viu? Você nem sabe. O golpe tá aí. Cai quem quer, né? Ele começou a fazer massagem nos meus calcanhares. Olha que história louca, assim, do nada. Ele começou a fazer massagem nos meus calcanhares, aí do nada ele disse, você sabia que eu sou louco por pé? E aí quando ele falou que ele era podólatra, Ele começou a elogiar o pé dela. E aí ele começou a dizer... Aí ele já começou a me olhar, não tem o gato do Shrek, o gato de botas, olhando pra você com a carinha assim. Pronto. Ele já começou a me olhar, tipo assim, eu posso tirar sua sandália pra ver seu pé direitinho? E aí ele começou, sabe, a massagear meu pé, pegava meu pé, levava até o nariz, cheirava entre os dedos, e minha cabeça era assim, meu Deus, eu tô com chulé, meu Deus, eu tô com... Tô cansada. Só que ele pegava o meu pé e eu não sei dizer, sabe o chocolate mais cheiroso, mais apetitoso que passa na sua... O bolo de chocolate mais lindo que você já viu na sua vida era o meu pé na mão desse homem. E aí ele cheirava, ele fazia, sabe? E aí ele começou a beijar, e aí ele já começava a chupar os dedos dos meus pés. Daqui a pouco ele disse, você se importa de ir pra cabine comigo? Pronto, caí no golpe. Eu disse, vou, bora. Dali. Agora. E eu, a mulher que tinha dito que não ia fazer nada porque eu tava cansada, já tinha caído no golpe. Entendeu? Isso eu tô resumindo bem a história. A história é bem Depois mais você complexa. escolhe qual história. Meu irmão, se eu for contar pra você vai ficar doidão. Uma outra informação e deixa o resto comigo. Mas foi louco, porque, tipo, na interação mesmo que a gente teve no quarto, na interação... Ele me botou numa posição assim, que ele conseguia me penetrar de 4 e, ao mesmo tempo, ele conseguia ficar pegando nas solas do meu pé. É justamente isso. Ele mágico. botou ela mas botou ela de 4 só com o joelho mesmo no sofá e os pés pra cima mesmo. Isso. Porque ele ficava pegando ela pelos carrinho pés. Carrinho de mão, Ficava pegando ela pelos pés. Ele ficou tipo, carrinho de mão, tá ligado? E você vê que ele não precisou elogiar sua boca. Não precisou fazer comentários chulos de baixo nível. Exatamente. Ele foi gentil. Outra coisa, viu?
Oi? Mas podem elogiar minha boca, porque nesse instante mesmo subiu um comentário elogiando minha boca. Ele eu peguei esse gancho. Eu peguei esse gancho. Eu peguei esse gancho. Ele falou de outra boca, viu, minha gente? Não foi dessa boca aqui, não. Olha, que sem vergonha. Olha, que sem vergonha. Gente, isso aqui é uma conversa séria. Isso aqui é uma conversa séria, viu? Vocês param de ser vergonhosos. Né? Então, assim, não precisa muita coisa. Assim, não precisa muita coisa. Você precisa saber lidar com os detalhes. Pois é. Ele literalmente, esse rapaz, exemplo desse rapaz, ele literalmente pegou no meu pé sem pegar. Pois é. Pegou Entendeu? no seu pé E foi gostoso. Ele pegou. Tem tanta gente que pega no pé da pessoa e a pessoa toma ranço, como o pessoal gosta de dizer. Ele pegou no pé de um jeito que ganhou. Pois é. Robson tá dizendo, não vai responder minha pergunta. Eu nem vi tua pergunta, Robson. Robson, qual foi a sua pergunta, Robson? Peraí que eu vou achar aqui, porque eu vi esse comentário entrando. Ele falou o seguinte, Jana. Conta uma coisa de vocês. Não foi uma pergunta. Foi uma solicitação. Como que ele falou? Ele disse, conta uma coisa sobre vocês. Mas a gente está contando. Mas a gente está contando. Não foi exatamente. Não foi. E a gente tá aqui na live não é para contar sobre a gente, e sim sobre os pontos no meio liberal. E em outro momento a gente faz uma live e conta da gente. E olha que eu já estou contando muito da gente aqui, viu? Mesmo não contando. Sim. A gente acho que a vida, os contos, eles despertam as vontades que a gente tem reprimidas. A sociedade reprime muito o sexo, reprime muito as fantasias. A gente fica muito pautado aquele negócio de procriação. Entendeu? Então, quando a gente desperta imagem, quando você lê um livro do Harry Potter, você não se imagina sendo mágico, sendo bruxo. Quando você lê um gibi, você não se vê um Capitão América, quero ser herói, quero ser Power Ranger. Meu, por que de repente não pensar assim, poxa, caramba, eu tô aqui, idiota, traindo minha mulher, sendo que de repente eu posso conversar com ela, porque eu amo tanto a minha mulher, de repente, e se ela não vier junto? E se isso que eu tô sentindo, ela tá sentindo também? Porque não se dá a oportunidade de conversar. É diálogo. É conversar. É ler uma história e falar, e aí? Poxa, caramba. Isso aqui foi legal, hein? Uma curiosidade, Fábio. Uma curiosidade, aproveitando assim, para já também trazer essa informação para a galera, para eles procurarem e conhecerem também. Tu escreveu um livro, né, velho, de contos. 259 páginas. Tá decorado, hein? Não, ele tá colando. Eu colei, tá colando. Eu botei uma notinha do número para poder lembrar aqui. 259 páginas, velho. Um livro de contos de 259 páginas. Não é pouca coisa, não. Fala pra gente da tua experiência de publicar um livro, como foi para você essa experiência. E já passa pra galera também aí onde é que a gente encontra teu livro para adquirir. Eu vou contar só a parte boa, tá? Porque a editora, a gente tomou um rodo da editora. Mas beleza. Cara, nunca foi um sonho escrever o livro. Foi acontecendo naturalmente. O livro tem 45 contos que não estão no blog. Então, o que você lê no blog, você não vai ler no livro.
E, cara, foi uma experiência surreal, assim. Às vezes eu me pego olhando meu livro e falo, caraca, eu tenho um livro, meu. Isso é tão legal. É muito louco. E é um feito. Né? É um legado. Lancei no meio da pandemia. Meu livro chegou em muitos lugares. Meu cachorro, tá, gente? Por isso que eu tô assim meio torto. Tá? Aqui, ó, deixa eu sair, ó, da frente. Tira o braço. Tá aqui, ó. É o Yoga? Cachorro tá aqui e a gata tá aqui. É o Yoga esse daí? É. O Yoga tá aqui, folgado. Não sei se dá pra ver direito. Decorei os nomes. Dá sim. E a miudinha tá aqui. Então, cara, o livro foi uma... Eu ainda digo que eu ainda não consegui curtir a ideia de ter um livro. Ainda. E mais de 100 pessoas compraram. Então hoje, para achar meu livro, é só comigo mesmo. Eu tô sem exemplares impressos. Compromisso meu com você, Alex e Jana. Assim que eu tiver, vou mandar um exemplar para vocês. Devidamente autografado com uma caneca bonitinha. Pra aquele cafezinho. Mas quem quiser a versão digital do livro, eu vendo ele também. Tudo. É a bagatela assim de R$10. Nossa, cara. Muito bom. Mas, gente, pega essa informação aí. A gente vai até postar o link também. Mas quem quiser o livro e falar que viu a live, me chama no direct, lá na minha página. Me manda um e-mail. Aí o cara vai me chama de padre. Parece o padre. De onde saiu esse? Padre não. Nossa. Cosplay de padre, porque aquele cão não é padre, não. Então, quem me chamar lá no direct e falar que viu a live, 5 continhos só. Só para incentivar o escritor. Pô, cara, que massa. Um valor simbólico. Que massa. Anota aí, galera. Já chama o Pavão lá quando sair da live aí. Já chama ele e adquire logo o seu, velho. Porque em breve eu já comecei. O volume 2 vem por aí. Logo. Bacana. Já tá em produção? Já. Tranquilo. Conteúdo tem pra caramba. Cara, como é que tu, assim... Não sei se você tem algum critério exato para você dizer assim, não, esse aqui eu não vou postar, esse eu tenho que botar no livro. Você tem algum critério? Como é que você olha pro conto assim e você diz, puta que pariu, esse aqui eu tenho que botar aí no livro, né? Por exemplo, não, como que é? E outra coisa, os que estão no seu feed vão estar no livro? Vão estar da maneira que estão no livro? E se estiverem, vão estar da mesma maneira que está no feed? Porque a gente, pelo menos... Ele não vai colocar quanto que está no feed para o livro. Então, na verdade, mas só que você, você posta algumas mas às vezes feed, até versão reduzida exato, e mais completa. E você faz postagem no feed as curiosidades, e passa mais pro blog, não passa? Vai que ele faz também. Hoje, os contos que estão no livro, um dia eles já estiveram no feed. Como que o livro foi criado? Eu chamei 5 ou 6 seguidores. Falei assim, ó. Escolhe os seus contos favoritos. Me indica 5 contos favoritos. Então, Jana, escolhe 5. Você escolheu 5. O Alex foi escolher mais 5.
Eu vou escolher 5. Eu vou escolher 5. E aí, independente se vocês escolherem os mesmos e tudo mais, foi assim que eu montei uma coletânea. Os contos favoritos dos meus seguidores, os seguidores que eu escolhi, foram pro livro. Então hoje, talvez o conto de vocês suma do feed. Se sumir, você pode ter certeza que ele vai estar no livro. Corre, minha gente, vai ler. Corre, minha gente, lê. Eu achei super interessante isso agora, cara, porque assim, a gente imagina, né, de primeira, assim, de cara, a gente imagina que tipo, o próprio autor escolheu ali os contos que ele considera os melhores e resolveu pegar esses e colocar no livro. E seu processo, no caso de montagem do seu livro, ele tem mais a ver com o gosto popular, com o gosto dos seus próprios leitores, com a identidade dos seus próprios leitores, do que digamos assim, em si, com a sua. Sim. Realmente, mais do gosto deles. Pô, isso aí foi bem bacana. Sabe por quê, Alex? Eu tenho alguns contos que eu falo, caralho, como que história maluca essa, meu. Adorei. Mas tem gente que não vai gostar. Então, eu chamei algumas pessoas que me seguem. Eu tenho seguidores muito fiéis, assim. E eu chamo essas pessoas. Eu chamei, né, essas pessoas. E principalmente a minha esposa. Escolham os que vocês acham que devem estar no livro. O conto mais lido do blog nesses 4 anos que eu estou escrevendo está no livro. Histórias pessoais minhas. Estou no livro. Entendeu? É lógico que hoje os contos são um pouco mais elaborados do que eram antes. Mas para quem tem curiosidade, tem alguns contos exclusivos lá. Entendi. Então assim, Fabão, o que acontece? 1h15, 1h16 de live agora. 1h16 de live. Que gostoso. Que gostoso, né? Vamos fazer as nossas considerações finais para a gente encerrar, para não ficar muito longa, porque a gente vai deixar essa live salva no feed para vocês lerem. E até os desavisados que lê, ver a oferta que o Fábio fez aí. A minha consideração final. Vou fazer a minha. Fábio, uma informação, já que ela falou também, e aqui deixa eu pontuar logo antes que eu esqueça. Por que esquece? Esqueço mesmo. Ela me conhece, sabe que eu esqueço rápido. Esquece, por isso que eu vou deixar de falar. Essa informação da promoção que você falou, ela pode ficar válida para qualquer pessoa que assistir essa live, mesmo que não tenha assistido agora. Que não seja ao vivo agora? Pode pôr até na descrição da live. Pronto. Botar na descrição da live. Beleza. E aí a minha consideração é... Jana, o que você aconselha para uma pessoa que está no meio liberal, para uma pessoa curiosa com o meio liberal? Uma das coisas que você aconselha a pessoa fazer é o quê? Ler contos eróticos. Leia. Entendeu? Porque o conto erótico, ele desmistifica muita coisa com relação à abordagem, com relação ao funcionamento da interação, né? E, para nós, mulheres, ele é muito mais válido do que uma imagem. O imaginativo, mexer com a nossa imaginação, presentear a sua esposa, apresentar a sua esposa, se você quer inserir a sua esposa no meio liberal, ou seu marido, ou sua namorada, se você chegar para ela com um conto para ela ler, vai ser muito mais válido, vai ter muito mais retorno do que você pegar, sentar com ela e assistir um filme pornô. Com certeza.
Você que está assistindo a live, se você, vamos dizer, está querendo ingressar no meio liberal, não conhece ainda, está querendo ingressar, está querendo conhecer e está querendo apresentar para o seu cônjuge, para o seu marido, para seu marido, para seu marido, para sua mulher, para sua namorada, que seja, aproveita a oportunidade da live, né? Também de adquirir nesse valor apenas 5 contos. Olha, não, 5 contos não. Não é nem o dinheiro da cerveja. Eu vou dizer assim, me diz uma coisa, Fábio. São quantos contos no livro? 45. 45. Agora foi bastante Espera aí, piada. São quantos? 45. 45. Gente, 45 contos por 5 contos. Que piada cretina, tá vendo? Mas essas Tá piadas vendo a são piada? a quinta série A vive. quinta série vive. Gente, aproveita, já, quando sair da live, já chama o Fábio, já adquire logo o seu livro. Seus sua versão do 45 livro. conto por 5 contos. Apresenta para sua esposa, diz, ó, eu assisti uma live muito bacana, com os relatos picantes, uma conversa interessante. E você que é solteiro, vamos dizer, que está querendo conhecer o meio liberal, está querendo abordar um casal, está querendo aprender como conversar com uma pessoa, como conquistar, o processo de conquista no meio liberal é o mesmo processo de conquista de qualquer outro lugar. Ninguém chega numa balada tradicional, em um barzinho da cidade, e passa a mão na bunda da menina e diz, e aí, vamos transar? E aí, vamos hoje? Ninguém chega. Então, no meio liberal, aprendam que é da mesma forma. Se você pegar um conto do Fábio que fala que um cara abordou uma mulher e você reproduzir, eu digo assim com toda certeza, se você reproduzir, se você decorar o que aquele cara do conto fez para agradar aquela mulher, eu tenho certeza que se você reproduzir com uma pessoa em uma situação, você vai ter uma taxa de sucesso de 100% em cima de qualquer tipo de abordagem chula que a galera costuma fazer normalmente. Sim. Então, nossas considerações como casal liberal, como admiradores do Fábio, não é porque a gente está conversando com ele nem nada. Eu digo assim que eu já li alguns contos eróticos antes do Fábio, sempre gostei também desses relatos e tudo, sempre tive uma mente aguçada para imaginar esse tipo de situação e ler sobre elas. Mas, de verdade, não é porque eu estou falando contigo, mas eu me apaixonei pela forma como o Fábio conta as histórias dele. Cativou a gente de verdade. Então, se vocês querem conhecer, eu já passo já a bola para o Fábio aí, para ele fazer as considerações dele, mas se vocês querem conhecer, apresentar o meio liberal, apresentar uma experiência diferente, mesmo que não seja liberal, vamos dizer assim, tem contos que são somente histórias que aconteceram entre o marido e a mulher, não necessariamente envolve uma terceira pessoa, mas às vezes uma forma mais gostosa de apimentar uma relação a dois. Então, leiam, apresentem isso para seus pares aí e aprendam com isso, velho. E Fábio, tá com você, velho. Diga aí, passe o recado para a galera. Primeiro é um prazer enorme conhecer a Jana melhor. Porque eu interajo muito com o Alex, mas a gente nunca teve a oportunidade de conversar, né, Jana? Apesar de que você é um dos poucos que estão lá no clubinho. Matar alguém que Pois é, gente. O clubinho tá lá, viu? É só pixar, que você entra lá. Mas assim, eu tenho muita admiração por vocês. Não é troca de gentilezas. Isso daqui é realmente uma troca de amigos. Né? Porque a admiração é recíproca muito. Porque para você ter amizade com um casal, a primeira coisa que você tem que ter é respeito por eles. E esse respeito sempre foi mútuo. Eu agradeço demais o convite. Agradeço demais o fato de estar lá na página de vocês. Eu tenho muita inspiração por tudo que eu vejo de vocês. E se eu puder dar uma dica também, além da leitura, para vocês que são solteiros que estão aqui na live, assistindo tudo mais,
Se você é homem, respeite o homem do casal. Se você é mulher, respeite a mulher do casal. Você não está interagindo só com a Jana ou só com o Alex. Você está interagindo com os dois. Então, se vocês entendem que eles são pessoas que agregam, você tem que interagir com os dois. Ah, quero brincar com a Jana, não sei o que. O Alex tá ali. Quero brincar com o Alex. A Jana tá ali. Exatamente. Até que se tenha liberdade, respeite sempre o casal. Nunca diferente disso. Essa é a mente. Como é comum em todas as nossas lives, vamos fazer uma pose para o print. E aí, o seguidor que tirar o print e mandar no nosso direct, eu vou mandar uma surpresa em retribuição. Entendeu? Então, vamos fazer a nossa pose. Se preparem, viu, seguidores? Tem algumas pessoas online. Deixa eu ver quem tá online aqui. Amor, faz o print aí que ela vai te mandar. Olha! Fazer que nem Shadow. Olha! Shadow aqui. Olha lá, 1, 2, 3, printzinho. Printa aí, galera. Aí, deu! Pronto. Todo mundo printou? Quem não printou, dançou. Ó, deixa eu ver aqui se deu tempo de printar. Se deu tempo aqui comigo, deu para eles também. E deu. Comigo aqui deu. Pronto. Enfim, meus amores. Para os meus meninos, meus libinautas que estão aí, nossos libinautas, eu tenho essa mania horrível de falar só meu. Não é egoísta. Eu sou Não meio é? egoísta, possessiva. Sou possessiva. Nem de longe. Vale lembrar, né? Somos 3 escorpianos daqui. Tem isso, né, velho? 3 escorpiões. Eu sou de 28 de outubro, tu é de quando? 28 de outubro, meu velho. Você nasceu de dia ou de noite? De noite. Meu Deus! Mas dizer que foi 10 horas. Às 9. Por um pouco assim, eu nasci às 10. Menino. Só que eu nasci um pouco antes, né? Tu é de que ano? Você é novinha. Tu é de que ano? 82. 2 anos só? Eu sou de 85. 3 anos. Sou de 85. É novinha. Mas nem cospe. Esse daqui tem costume de dizer que eu peguei ele pra criar, mas ele só Ela vai criar, oxi. Eu tenho 34 anos, ela tem 35. Ela viu assim, olha, um novinho, vou pegar pra mim. Aí pegou pra criar. Novinho é o Will que eu peguei. O Will tá aqui, viu, Will? Braço, viu? O Will, quando eu comecei a me enrolar com ele, eu lembro que ele me disse a idade dele. Quando ele me disse a idade dele, eu disse, meu Deus, quando eu estava parindo, quando eu pari meu filho, esse menino, eu comecei a comparar ele com meu filho, porque meu filho hoje, ele tem 17. Eu buguei porque ele faz 17 agora, viu? Eu ia dizer 16, mas é 17. Meu filho tem 17 anos. E na época, eu ficava muito assim, meu Deus, ele é muito novinho, sabe? Ele tinha 20 e poucos aninhos. Tadinho. Peguei pra criar. Que ruim pra ele, né? Que Agora não vale um pique-pô. Não vale um pique-pô desse menino. Agora o Will tá aí assistindo. Não vale o que o gato enterra. Oxi! Tô dizendo a tu na última festa. Tu não viu não, na live hoje de tarde. Ele de Kikiki, usando o chat da live de hoje de tarde, de Tinder com fetichista. Usando de Tinder. Nossa, meu amor, vida, lá. E esses dois na festa, quando pensavam, diziam, cadê o Will? Cadê Feti? Tava os dois, escondidos, fazendo o quê? Deus sabe. Agora eu quero falar um negócio. Só pra terminar. Diz. Novembro, eu tô de férias. Minha esposa também tá de férias. Que massa.
Eu quero que, se vocês me receberem aí, eu vou de Sim, bicicleta. mano. bicicleta. Tira o sim, vem-se embora. Vamos desenrolar isso aí. Vamos desenrolar isso aí. Tira o sim, velho. Que Ainda massa. hoje, se você vier pra cá, realmente, de fato, ainda hoje eu tava combinando com um casal de amigos nossos para em novembro eles virem pra cá para poder a gente fazer um negócio ali, que a gente tem um projeto para aqui para a região. E aí você dizer, a gente vai fazer isso. E se a gente for fazer isso, dependendo da data que você vier, dá pra gente fazer todo mundo junto. Não é nada liberal, porém Que bom. Que bom. Preocupado com isso. é uma coisa PIB, uma coisa normal, tradicional, porém a gente quer adaptar para o mundo liberal. Por isso que a gente quer fazer normal. E aí, fazendo normal, dá para encaixar você. Você vai jogar essa ideia para fazer... Mas a gente primeiro precisa fazer ele normal, como pessoas normais, entendeu? Sem ser voltada para o meio liberal, para ver se dá certo, e dando certo a gente... Tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba, velho. É um rolê E bem com massa. certeza, nesse rolê, você vai ter altas imaginações. Sua cabeça vai fervilhar assim, ó. Tô fechado com vocês. Estamos aqui, velho. Nossa casa E ó, é sua casa. domingo, viu? Pode vir. Que Voto é secreto, viu, gente? Exatamente. Por favor. Apesar que esse daqui não é, viu? Ele tá fazendo assim, mas ele disse não. Se passar pro segundo turno, meu voto é secreto. Mas se não é... Mas de primeira... Tá valendo. Mas não é... Tá valendo. Mas não é... Tá valendo. Mas não vamos entrar nesse assunto. Mas não vamos entrar nesse assunto, Não vamos entrar nesse assunto. Tchau! Gente, beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Foi muito bom falar contigo. Obrigado por ter comparecido e ter participado com a gente. Um Tamo abraço junto. pra sua esposa. Tamo pra junto. todos vocês. E a Rocha aí que estamos aqui, velho. Tudo nosso. Conta aqui. Tudo nosso. Beijão!